Olá pessoal, hoje então nós continuaremos tratando sobre o período composto por coordenação e também o período composto por subordinação. Inicialmente eu vou corrigir com vocês os dois exercícios que eu deixei na aula passada. O primeiro deles então é o seguinte: classifique os períodos em composto por coordenação ou composto por subordinação. A letra A. Olhou-me duramente, não disse nada e foi embora. Aqui nós temos um período composto por coordenação. A letra B. Vi uma cena que me entristeceu. Aqui nós temos, então, um período que é composto por subordinação, porque há uma dependência entre as orações que nós temos aqui. Vi uma cena o quê? Que me entristeceu. Na letra C, Patrícia estuda e trabalha. Então, aqui nós temos a primeira oração e a segunda oração e uma relação de coordenação. Portanto, período composto por coordenação. A letra D. Fui ao teatro, vi a peça, fiquei impactado. Então, aqui nós temos também um período composto por coordenação. 3 orações. Fui, vi e fiquei. E também, aqui nós não temos conjunções, elas são apenas organizadas com vírgulas. A letra E, apresse seu irmão, que já é tarde. Aqui nós também temos o período composto por coordenação, uma informação. Segunda informação também é um período composto por coordenação. A letra F. Veja se as luzes da sala estão apagadas. Aqui temos um período composto por subordinação. Então, aqui, veja o quê? Se as luzes da sala estão apagadas. A letra G. Desejo que vocês aproveitem a viagem. Então, desejo e aproveitem. Nesse caso, nós temos um período composto por subordinação. Também, desejo o quê? Que vocês aproveitem a viagem. A letra H. Ela caiu, mas não se machucou. Temos também uma oração, outra oração, e o mas aqui como a conjunção adversativa, e há entre elas então uma independência. Nós temos o período composto por coordenação. A letra I. Minha esperança é que tudo dê certo. Temos um período composto por subordinação. J. Fomos ao cinema, no entanto, ele estava fechado. Aqui nós também temos um período composto por coordenação. No exercício 2, classifique as orações coordenadas sindéticas em aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas ou explicativas. O primeiro passo é sempre nós identificarmos então quais são as orações, os verbos e também quais é que são as conjunções para que nós possamos então fazer essa identificação, se é aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva ou explicativa. A letra A. Os contos policiais não desestimulam nem cansam os leitores. Então, nós temos aqui o nem, que constitui-se como a conjunção e, consequentemente, nem cansam os leitores. É a oração, que no caso é uma oração coordenada sindética aditiva. A letra B. Alguns admiram, porém poucos compram livros sobre enigmas. Aqui temos a primeira oração que é alguns admiram, o verbo admiram. Porém poucos compram livros sobre enigmas. Compram é o outro verbo
a conjunção é porém. E então, porém, poucos compram livros sobre enigmas, é oração coordenada sindética adversativa. Letra C. Ora lê narrativas de aventura, ora lê contos policiais. Então, aqui nós temos uma relação de alternância, que é então colocada com duas conjunções. Temos então essa estrutura que apresenta para nós então a oração coordenada sindética alternativa. A letra D. Algumas opiniões são radicais, portanto, precisam ser discutidas. Então, aqui o portanto é a conjunção e a oração, então, portanto, precisam ser discutidas, é uma oração coordenada sindética conclusiva. Letra E. Começou a fazer muito frio e nós estávamos mal vestidos. Temos aqui o E, que é a conjunção, consequentemente, é uma oração coordenada sindética aditiva. Letra F. Fiz uma boa prova, pois vim descansado. Então, nós temos o pois, que é a conjunção, pois vim descansado é a oração coordenada sindética explicativa. Letra G. Era formado em odontologia, todavia nunca exerceu a profissão. Aqui, a conjunção é todavia, e todavia nunca exerceu a profissão, constitui-se em uma oração coordenada sindética adversativa. A letra H, devolva-me o livro, pois estou precisando dele. O pois é a conjunção e a oração, consequentemente, é uma coordenada sindética explicativa. A letra I, ora chama pela mãe, ora procura o pai. Então, ora, as duas orações que estão coordenadas. Temos, então, a oração coordenada sindética alternativa. A letra J. Algumas propagandas são de mau gosto, portanto, precisam ser mudadas. Portanto, é a conjunção e trata-se, então, de uma oração coordenada sindética conclusiva. Na sequência, então, agora nós iniciaremos mais especificamente sobre o período composto por subordinação. Então, agora nós trabalharemos com as especificidades desse tipo de período, no caso, que é composto por subordinação. Ele é formado por uma oração principal e uma oração subordinada. E essa oração subordinada pode ser apenas uma ou mais. Exemplo, disse ao menino que tivesse respeito. Então, aqui, quando se trata do período composto, nós sempre precisamos identificar até onde vai cada uma das orações e fazemos isso identificando o verbo. Então, nós temos a primeira oração que é disse ao menino e a segunda que tivesse respeito. Quando se trata do período composto por subordinação, a oração principal sempre é aquela que precisa de um complemento. Então, nesse caso, disse ao menino é a nossa oração principal. E aquela, então, que está complementando o sentido da outra é a oração subordinada. Então, diferentemente do período composto por coordenação, na subordinação nós temos uma relação de dependência entre as orações que formam o período. Então, podemos perceber aqui essa subordinação. Outro exemplo. Meu desejo é que todos tenham ótimas oportunidades.
Então, nós temos aqui o é, primeiro verbo, e tenho o segundo verbo. Então, meu desejo é. Até aqui, nós temos a primeira oração, que é a oração principal. Que todos tenham ótimas oportunidades é a nossa segunda oração, e no caso, ela é a oração subordinada. Então, reiterando, oração principal, meu desejo é, e oração subordinada, que todos tenham ótimas oportunidades. A oração subordinada pode ser oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Lembrando que cada uma delas possui uma subdivisão. A substantiva tem mais 6 subdivisões, a adjetiva tem mais 2 e a adverbial tem 9, 10, dependendo dos autores, dependendo das gramáticas. E nós vamos ver separadamente cada uma dessas formas de oração subordinada. E a primeira delas é a oração subordinada substantiva, que é aquela que completa a estrutura da oração principal e cumpre a função de um substantivo. E como eu já falei, elas se subdividem em 6 grupos, que são esses aqui: subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e apositivas. E, é claro, esse é o assunto para a nossa próxima aula. E assim, para que nós possamos facilitar o nosso trabalho e principalmente o entendimento de vocês a respeito de cada uma dessas classificações do período composto por subordinação, se é predicativo, se é objetiva direta e assim por diante, é necessário que nós retomemos, que nós tenhamos assim bem entendido alguns aspectos ou os aspectos que compõem essa classificação. São informações que são necessárias para que vocês possam então entender de uma maneira bem efetiva o que diz respeito então a essas classificações. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar estas questões aqui no caderno e vão respondê-las. Primeiro, o que é predicativo do sujeito? A2, qual a função dos verbos de ligação e quais são os verbos que exercem essa função? 3, explique o que é predicado nominal. 4, o que é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. 5, explique o que é objeto direto e objeto indireto. A6, qual a função das preposições? Apresente as principais. 7, o que é complemento nominal? 8, qual a função do aposto? 9, qual a função dos substantivos abstratos, dos advérbios e dos adjetivos? Então, aqui, como eu já disse, essas informações elas são necessárias para que nós possamos dar sequência ao estudo das classificações das orações subordinadas substantivas. Então, bom trabalho para vocês e até a próxima aula.